processo de popularização do Flamengo é que não teve um marco específico, e sim um conjunto de fatores que variam de atitudes naturais ou pensadas, místicas criadas e até situações políticas, já que durante muitos anos o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil. Na década de 10, o Flamengo já herdava uma torcida que vinha do Remo, mas foi por causa do futebol que o Flamengo se tornou o que é hoje. Uma das atitudes impensadas que contribuiu para esse processo de popularização foram as formas animadas de celebrar as conquistas, já que muitos dos atletas eram mais jovens que os demais. E isso acabava aproximando uma população que, em geral, não tinha acesso à diversão. Como o Flamengo ainda não tinha Gávea, usava o estádio da prefeitura na Rua Paissandu como local para treinos e jogos, o que acabava atraindo muita gente e a população ia para lá assistir os treinos porque era praticamente uma praça pública. E devido à proximidade do estádio com a sede na época, os atletas iam treinar a pé, o que acabava aproximando mais ainda o contato com a população. E enquanto isso, os outros times treinavam em locais mais reservados. Na década de 20, o termo "o clube da camisa" ficou famoso quando queriam se referir ao Flamengo, porque se criou uma mística que a camisa fazia o time que, mesmo muitas vezes inferior, se superasse e vencesse dentro de campo, o que acabou gerando uma identificação com a camada mais humilde e batalhadora com essa situação. Em 1927, foi criada uma competição pelo Jornal do Brasil e Água Mineral Salutares para nomear qual era o clube mais querido do Brasil. Os torcedores deveriam escrever o nome do seu time no cupom do jornal ou no rótulo da garrafa e cada um valia 1 ponto. E as torcidas de Flamengo e Vasco foram as torcidas que mais se mobilizaram nessa ação. Como os portugueses, que eram maioria na torcida rival e tinham maior poder aquisitivo, eles conseguiam gerar mais votos. E aí que os rubro-negros, sabendo disso, tiveram a ideia de sequestrar esses votos. Para isso, eles se disfarçaram de portugueses próximo à sede do jornal, pegavam os votos que seriam do Vasco e jogavam fora no esgoto ou no poço do elevador da sede do jornal. Após o término do prazo, o Flamengo venceu a competição, conquistou a taça Salutares e o título de mais querido do Brasil. E essa taça está até hoje em exposição lá na Gávea. Na década de 30, ocorreu outro fator que aproximou ainda mais o Flamengo e a população menos favorecida, que foi o estabelecimento da Gávea como local do estádio do Flamengo. E naquela época, diferente do que a gente vê hoje em dia, a Gávea era um local ocupado na maior parte pela favela da Praia do Pinto. Também nessa década, o Flamengo contratou o Leônidas da Silva, o Diamante Negro, e ele era a maior estrela do futebol naquela época. Também o Domingos da Guia, que foi considerado por muitos o melhor zagueiro da história do futebol brasileiro. E Fausto, que era conhecido como Maravilha Negra e o melhor volante da época, entre outros atletas negros que o Flamengo tinha no elenco. Cara, esses jogadores serviam de inspiração para muitas pessoas. E o Flamengo chegou a ter mais atletas negros no elenco do que Bangu e Vasco, respectivamente, os primeiros times a terem negros no seu elenco. Até hoje, o Flamengo tem o diferencial de ser um clube nacional. E isso se deve muito ao rádio, que na década de 40 transmitia os jogos do Rio de Janeiro, capital do Brasil na época, para todo o país através do Ari Barroso, que era o locutor e era flamenguista. Ele fazia questão de exaltar o time e popularizou ainda mais a expressão "o mais querido do Brasil". A partir dessa década, foi possível medir o tamanho das torcidas oficialmente e a do Flamengo já era a maior do Brasil e foi comprovado isso. Outra situação interessante foi a criação da Charanga do Flamengo, que mostrava um viés popular da torcida com a inclusão de instrumentos, marchinhas de carnaval e o uso da camisa do time na arquibancada para assistir os jogos, que contrastava muito com a roupa dos demais torcedores que não tinham esse costume de usar a camisa do time e sim roupas mais formais. Graças a esses fatores, o Flamengo sempre ocupou o posto de clube mais popular do país, posto que foi renovado na década de 80, comandado por Zico, geração de ouro que empilhou grandes conquistas. E até hoje somos a maior torcida do mundo, com mais de 40 milhões de apaixonados.